Olá a todos, bem-vindos a essa série de vídeos que eu chamei de Short Classes, né? Então short é de curto e classes seria de aula, então seriam aulas curtas, né? De Python com o Django. Para quem não conhece, o Django é o framework que o Python utiliza para criar, né, e rodar aplicações web. Então a ideia, né, como é o primeiro vídeo, vou passar um breve resumo da ideia dessa série, né, vamos chamar assim. Porque existem aulas, tá, mais aprofundadas que vocês podem achar aí no canal, na playlist de Python, que são maiores, onde eu explico o que é framework, o que é biblioteca, etc, etc. A ideia dos short classes é para ser aulas muito rápidas, de no máximo 10 minutos, onde eu não vou dar explicação técnica nenhuma, assim, o mínimo possível, né? Eu vou direto ao ponto. Então, o vídeo 1, preparação do ambiente para iniciar a programação de Python com Django. Preparação, desculpa. Achei que ficou repetido. Ou seja, o que eu preciso, né? Então, aqui a gente também está falando de Windows. Eu acabei esquecendo de mencionar ali. Para Unix, é só a forma de instalar que muda, né? E no iOS é só a extensão do arquivo, mas acredito que a instalação seja o mesmo, mas aqui a gente vai mostrar as telas do Windows, tá? Então é isso, é focado no que você precisa ter. Mostrei como instalo, o que configuro, o que é importante, o que não é. Acabou o vídeo. Próximo vídeo, vamos criar um projeto. Foi lá, criou, mas eu não vou explicar de modelo MVC nem nada. É isso que eu quero dizer, tá? Então a gente vai acabar tendo essas duas versões, essas versões mais short, né, que são curtas, para direto ao ponto, até porque às vezes você até já sabe mexer, eu tenho muito isso, né? E aí por você ficou um tempo sem fazer, se esquece e tudo mais, aí você vê no short, assiste rapidão e já relembra. Então chega de blá blá blá. Para quem não me conhece, meu nome é Sui, faço parte do grupo Sigo, sou a proprietária da empresa de soluções digitais, SD Soluções Digitais, né? Desde 2020, é uma MEI aberta. Eu iniciei consultorias, enfim, não vem ao caso. E aí faço agora parte do grupo Sigo, que está, claro, linkado com a empresa, e dentro do nosso site, né, nós teremos os cursos completos. Não que aqui não será completo, mas eu digo, bom, terá mais coisas, claro, né? Porque será um material pago, o usuário vai poder ter o material, enfim, vai ser um pouco diferente. Senão não teria por que querer comprar, né? Mas vamos lá. Então, bom, o que a aula, né? Chamei de aula, e eu vou colocar um número apenas pra gente não se perder na ordem, até vocês se perdeu uma ou outra, né, sabe onde mais ou menos viu, porque assim, no início tem que seguir uma ordem, não tem como, né, como que eu vou programar se eu ainda não preparei o ambiente. Mas depois que já instalou, criou, né, pode ser que eu venha do nada com uma aula assim de fazer inserção no banco de dados, até às vezes de um projeto que eu já estou trabalhando, sabe, porque vão ser, como eu falei, é para ser curto e específico, né, focado naquilo. Então o que a gente vai ver hoje? Os programas, né, que a gente precisa e quais as configurações iniciais, e no final a gente tem que ter essa preparação completa, né, do ambiente. Bom, então aqui uma matinha, né, já trouxe os endereços onde baixa. Bom, então aqui eu vou mostrar, tá? No site é o Python, é esse endereço, o Django é esse endereço. O SQLite é um banco de dados que ele é intrínseco, ele vem junto, na verdade, né, com o Python. É o padrão, né? Quando você cria o seu projeto e sincroniza com o banco, ele já cria um arquivo, desculpa o barulho, gente, esse horário tá um pouco movimento. Ele já cria um arquivo com uma extensão SQLite. Esse cara aqui é uma IDE,
ou seja, é a tela visual para eu acessar o meu banco SQLite, tá? E aí eu passei aqui o endereço para quem quiser baixar. O SQLite, ele é leve, né? É para aplicações pequenas. Para aplicações robustas não é indicado, porque ele não tem muita, como pode dizer, ele não é robusto, né? Ele não vai aguentar muita coisa. Essa aqui é a IDE para programar em Python, né? Python como Django, no caso. Então é sempre recomendado, inclusive esse aqui é recomendado pelo próprio, acho que é no site do Django eles falam, porque ele já interpreta, né, a linguagem Python. Então, assim, no Python a indentação ela é muito importante. São 4 espaços. Então, no SQLite, desculpa, esse Atom Portable, eu já explico aqui, esse Portable, você dá um tab, né, ele já dá os 4 espaços. Então, ele, assim, é a mesma coisa, se programar no Notepad, que né, não vê cor, não vê nada, e programar numa IDE que é própria e, né, você olha e você entende bem melhor. Então, essa é a que eu escolhi pra mim, tá? Ela é free e assim, esse Portable, isso não é porque é o Atom não, tá, gente? Esse Portable você pode ter para vários aplicativos. O que é? É uma versão que você não precisa instalar. É só você baixar e já roda. Eu prefiro, porque eu não gosto de ficar instalando coisa no meu computador. Mas é minha opção, que eu coloquei aqui, ó, minha preferência, tá? E a gente, bom, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, às vezes vocês possam escolher outro e no decorrer gostem desse, peguem ou vice-versa. Visual Studio é voltado para Microsoft, né? O PyCharm e esses 3 aqui também pro Python. Esse Spider agora que eu não lembro, mas eu achei o PyCharm muito pesado e o Jupyter ele é pela tela, para você rodar comandos soltos, digamos assim, né? E esse Spider eu não lembro agora, mas ele também é uma ideia. Trouxe aqui opções. E opções do banco alternativo, que é free, é o PostgreSQL, né? Ele é mais robusto, compatível com Python, ele tem a IDE própria, ou seja, quando você instala o Postgre, ele não lembro agora se ele já vem selecionado, mas se não viesse, seleciona para instalar o pgadmin, que seria para você acessar o banco, seria a ideia, seria o correspondente, desculpa, aqui ao DB Browser, se fosse o SQLite, mas eu não quero que for de cabeça de vocês, só estou dando um exemplo. Então, os programas instalados com executável, ou seja, arquivo exe, é o Python e as IDEs, né, que é Python e banco de dados. E via comando prompt DOS a gente, para instalar as bibliotecas do Django, porque o Django é um framework. Falo que não vou entrar no técnico, mas eu sempre falo alguma coisa, né? O que é um framework? Basicamente, ele contém um conjunto de bibliotecas. Aí, que biblioteca? A biblioteca é um agrupamento de funções relacionadas entre si. Então, você fala assim, uma biblioteca de matemática. Não é bem assim, tá, gente? Estou falando de um jeito bem direto para ser bem claro. Então, eu quero uma biblioteca que tenha as funções de matemática. Aí você vai lá, importa a biblioteca, etc. Se você não tiver, tem que instalar. E aí toda a instalação de qualquer biblioteca é feita pelo DOS. Aqui que era o ponto que eu queria chegar. Bom, daí para instalar o Python, é um arquivo exe, então você vai entrar lá no site, né, que eu passei, eu já deixei aberto aqui, que eu queria mostrar para vocês. Então você vê aqui, ó, Python, downloads, aqui sempre vai aparecer a última release, né, que seria a última versão, e às vezes ele dá essas coisas aqui, ó, veja que o Python 3.9 para cima
não pode ser usado no Windows 7 ou anterior. Então, ele sempre dá esses avisos. Uma outra coisa é que às vezes eles colocam uma versão aqui que ainda não está 100% validada. Ela está como se fosse assim, em processo. Aí eu não aconselho baixar, tá? Né? Porque melhor pegar uma que está estável. Então, você vem aqui em All Releases e aí você vai ver lá. Bom, aí a única coisa é que na instalação, eu acho que eu não peguei aqui, na primeira tela vai ter um checkbox perguntando para você adicionar as variáveis de ambiente. É só você clicar ali, não esquece de clicar, para que o Python possa ser como pode ser interpretado, né, enxergado pelo Windows, digamos assim. Aqui é o Django, então a própria instalação do Django é feita com esse comando aqui, ó. Então, primeiro você instala o Python, depois você instala o Django. Então, vou voltar aqui na apresentação para... Então, ó, o Python, né, conferir se o Windows reconhece, como eu falei para vocês. Aí, atualizar o pip, é que quando você for instalar alguma biblioteca, ele vai verificar se o seu pip, eu falo pip, não sei se o pessoal fala pipe ou pip, é como se fosse um comando específico, sei lá porque escolheram esse nome, mas é a forma de você fazer uma instalação, tá vendo, ó, PI, né, que é de Python, esse /m eu não me lembro, aí o pip install, ou seja, instale, né, o Django, e aí às vezes você quer instalar, isso não é só para o Django, mas para uma biblioteca, aqui ó, por exemplo, aqui são bibliotecas. Se você quiser uma versão específica, você tem que colocar igual e o número, a versão, né? Bom, aqui eu coloquei os principais, tá, gente? Esse aqui é apenas se você for usar o PostgreSQL. Porém, eu falo os principais, mas pode ser que durante, dependendo da uma utilização que você precise, ele vai falar, ele vai acusar, mas ele te informa, né? Não pode ser interpretado, por exemplo. Aí você sabe que está faltando instalar a biblioteca, é bem simples. Então, né, quando aqui eu coloquei, né, caso você opte por usar outro banco, já é sugerido que você instale agora, né? E se caso você utilizar o PostgreSQL, não esquecer de selecionar para instalar o pgadmin, novamente a IDE do banco. E para os usuários que optem pelo SQLite, nada a fazer por enquanto, a menos que deseje já instalar a IDE sugerida, que é o DB Browser, pode ser neste momento. Se já quiser deixar instalado, né? Tem muita gente que nem olha pro banco. É que eu, por ter trabalhado muito, eu crio views, eu gosto muito de trabalhar com as views e tal. Enfim, vamos ver aí durante o curso. Ai, gente, eu tenho esse barulho de desculpa. Então, aqui é uma simulação, né? Então, o usuário vem, acessa o web browser, ou seja, tem internet aqui. O que ele vai ver? Um HTML, certo? Só que por trás, quando a gente fala de uma aplicação, né, Django, Python com Django, tem um HTML, mas por trás disso, olha o processo que houve, né? O HTML, primeiro, ele, na verdade, ele tem códigos do Django e tal, né? Então, ele vem pro Django, ou Django, traduz aí o que você quer dizer, que eu não tô entendendo, não. Então, aí, se ele precisa, ele vai, né, vai processar usando alguma coisa do Python, ou não, né? Pode ser que ele precise buscar no banco de dados, volta para o Python, que volta para o Django, que devolve um HTML para o web browser. Então, o que eu tô falando web browser é o browser, né? O que ele vê é só HTML, né? Por trás disso tudo é que rola todo esse processamento. E por incrível que pareça, é mais rápido do que vocês imaginam. Bom, aí aqui finalizaram as instalações, né? Seguindo aquele passo a passo, para a gente verificar aqui se ambos foram instalados e
estão prontos para serem utilizados, ou seja, estão sendo reconhecidos pelo Windows. Então vejam que eu estou aqui dentro de uma pasta que é a pasta dos meus projetos de Python, quer dizer, para mostrar que você não precisa estar dentro da pasta da instalação do Python. Uma vez que ele estiver na variável de ambiente, o Windows ele consegue interpretar, ele deveria, né, interpretar de qualquer pasta. Então, quando eu falo Python, ele já sabe do que eu estou falando, porque ele está lá na variável de ambiente. O que eu quero? Eu quero saber a versão. Então, é tracinho, tracinho, version. Aí ele mostra, ó, essa versão. E no caso do Django, a diferença é só Django, tracinho, admin, aí 3 espaços, tracinho, tracinho, version. E aí ele fala que é a versão. Pode acontecer de uma não ser compatível com a outra, ou de uma funcionalidade funcionar aqui, mas não funcionar nessa. Esse é o lado ruim de ser open source, né? Open source é quando as pessoas contribuem também com código, então talvez nem sempre eles tenham um padrão, eu não sei. É um segredo da NASA. Mas é isso, era para ser rápido, espero que eu tenha conseguido, não olhando no relógio. Basicamente é isso, os programas são esses, instalou, aguarde o próximo vídeo pra gente já começar, vai ser a criação do projeto, próximo vídeo, tá bom? E é isso aí, como eu falei, era para ser rápido, então eu não vou ficar fazendo com vocês, os códigos estão todos aí. Basta copiar e colar, seguir o passo a passo, não tem erro, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado, que eu acerte aí na ideia dessa série de short classes. E é isso, continue voltando, comentem, curtam pra, né, a gente saber, né, se estão gostando, sugiram, né, se tiverem dúvidas também podem perguntar, enfim, estou aqui para ajudá-los também, tá legal? Tamo junto e espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, vídeo 2. Até lá!